Olá pessoal, namastê. Professor, por que médiums enxergam espíritos e as pessoas comuns não enxergam espíritos? Então a pergunta muito interessante é, quando você morrer e esse corpo todo apodrecer, o que vem acontecer? O espírito, ele sobrevive, né? Como o espírito escuta, como que o espírito vê o espírito? Como o espírito vê outro espírito, ele vê tudo isso aqui também. Quando você vai fazer uma projeção astral consciente, todas as noites, você deita o seu corpo está dormindo, olhos fechados, você sai do corpo e você vai enxergar. Se tiver tudo escuro no seu quarto, você apagou toda a luz para dormir, você vai ter uma noção muito interessante que tudo está claro, tudo está brilhando num tom prateado. Então a pergunta é, qual mecanismo o espírito possui para enxergar e para escutar que não é o olho humano e não é o ouvido humano? Entendeu? Então, simplesmente acontece o seguinte, pela lei do karma, presta atenção, quando um espírito volta para o corpo, o olho que o espírito tinha, que enxergava tudo, se fecha. E o ouvido que ele tinha, que tudo ouvia, também se fecha, ao bloqueio. E aí, só esse olho e esse ouvido, esses 5 sentidos vão ser a interface para interagir com o meio. Tá? Então, as pessoas comuns são bloqueadas ao acordar. O olho do espírito se fecha e o ouvido também. Agora, o médium, ele tem a felicidade de, ao retornar para o seu corpo físico, o seu olho que via tudo quando o espírito continua aberto, e seu ouvido também continua aberto. Então, ele é um indivíduo que está usando o corpo físico, mas está usando o olho do espírito para enxergar outros espíritos, ouvir, dialogar e interagir com outros espíritos. Essa é a diferença do médium. O teu olho espiritual não se fecha nem se bloqueia ao usar, ao entrar nesse corpo, ao acordar esse corpo físico aqui. Então, esse indivíduo passa a ter 2 olhos, tanto o olho normal, que eu vejo as coisas, e o olho espiritual, que vê muito mais coisas do que esse olho aqui e esse ouvido consegue captar do que está à nossa volta. Então, essa é a grande diferença entre... E você não vê, né, exatamente porque esse mecanismo ele está relacionado com a captação de outra forma de energia, que não é a luz convencional. Essa luz que nós temos no espectro eletromagnético. Os corpos irradiam energia, né, um tipo de fóton, vamos assim dizer, né, que não é captável, né, pela nossa atual tecnologia. Tá? Então, o terceiro olho ele está sensível, né, a um outro tipo de radiação que a humanidade não descobriu ainda, que a matéria emite, que as coisas emitem. Mas não é fóton, não é o espectro eletromagnético, é uma outra coisa que a física ainda não descobriu. É uma forma de radiação que a física não descobriu. Né? Então, por isso, a pessoa comum não enxerga. Mas como todos nós temos o terceiro olho fechado, todos podem trabalhar para abrir esse terceiro olho. E isso era a proposta das escolas iniciáticas do Oriente. As escolas de yoga, né, as escolas da China, o budismo, que através do treinamento, da meditação e de alguns exercícios, forçaram a abertura do terceiro olho, que é chamado o olho espiritual. Aquele olho que tudo vê. E muitos médiuns acordam como adulto. Você vê, o Eurípides Barçanufo, ele não era médium desde criança. Muito pelo contrário, ele era cético pra caramba, com 20 e tantos anos de idade que ele virou médium. Tá? Então todos nós podemos perceber que carregamos um potencial mediúnico, mas nunca trabalhamos nele. E então quando vamos trabalhar, acordar numa certa idade, ele pode desabrochar. Então por isso que nós trabalhamos em nosso ashram aqui, né, muitos cursos de desenvolvimento espiritual, treinamento da mediunidade, da abertura da terceira visão, porque realmente é possível as pessoas despertarem, inclusive de uma hora para outra. Ok? Vídeo mais
assine a plataforma de streamer do professor Laércio, que possui lá mais de 1000 palestras para você maratonar no campo da espiritualidade. Namastê.